Aleluia. Ainda assim de pé, se você puder pegar a sua Bíblia, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Abacuque 2. Nós vamos ler o versículo 4, 2 e 4. Abacuque 2 e 4. Se você já não trouxe a sua Bíblia, nós colocamos aqui no telão para você, para que você acompanhe a leitura. Diz assim: eis que a sua alma, ela é orgulhosa e não é reta nele. Põe a mão no seu coração e diga assim: a minha alma é orgulhosa e muitas vezes se desvia do propósito. Mas esse texto continua dizendo assim: mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Repita isso comigo: o justo viverá pela fé. Aleluia! Feche os seus olhos. Pai eterno, como é bom estar em tua presença, como é bom desfrutar da tua presença, como é bom estar no teu colo, como é bom sentir o teu abraço, como é bom estar perto, Senhor, do teu coração, das batidas do teu coração. Como é bom ter o nosso nome escrito no livro da vida, como é bom ter uma nova história de vida contada por ti, como é bom poder te agradar com tudo aquilo que nós somos, fazemos e temos. Nós estamos aqui para receber de ti. Por isso nós lançamos por terra todas as nossas blindagens, lançamos por terra todas as nossas defesas, e nós nos tornamos acessíveis, vulneráveis à tua palavra, à tua unção, à tua presença, que ela encontre guarida, morada dentro do nosso espírito. Que nós sejamos a tua casa favorita, o lugar da tua habitação. Vem e faça uma festa dentro de nós. Nos ensina o teu caminho. Aleluia, aleluia. Devagar, tome o seu lugar. Esteja à vontade na casa do Pai. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Quantos irmãos nos visitam pela primeira vez? Levante sua mão onde você estiver. Isso. Fique de pé comigo, por favor, você que nos visita. Você que está aí do lado, por favor, dê um abraço caloroso, amigável, dê as boas-vindas. E como é que nós recebemos os nossos visitantes, os irmãos que chegam aqui pela primeira vez? Queridos, vocês estão na casa do Pai. Que a palavra da verdade alcance suas vidas, que seja uma noite transformadora, em nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Jesus. Você está na terceira reunião da Casa Apostólica Mevan. Nós tivemos uma reunião às 9 horas da manhã, tivemos uma reunião às 17 horas e tivemos agora então às 19h30. Por que nós temos esses três horários? O culto da manhã é um culto mais voltado para o ensino das Escrituras, onde você tem a EBM, a Escola Bíblica Mevan, e aqui um culto bem voltado para o ensino das Escrituras, de forma bíblica, escritural, para você construir base, fundamento. O culto das 17 horas é aquele culto que tem horário para começar e horário para terminar, porque não tem tanto estacionamento assim, para ocupar todo esse espaço, mas é o culto que aquela pessoa que às vezes acorda muito cedo na segunda-feira, que tem o bebê para amamentar, o vovô, a vovó, acabam vindo também para participar, um culto mais voltado para a cura interior, para a libertação, uma palavra mais voltada para a edificação da sua alma. E esse culto das 19h30, que é o culto, que geralmente o nosso apóstolo Luiz Hermínio, um beijo para ele que está nos Estados Unidos, lançando das duas obras dele em inglês, uma salva de palmas para Jesus, porque essa é uma concretização de um sonho que nós sonhamos
estamos juntos e nós precisamos celebrar a vida do nosso querido apóstolo que está lá nos Estados Unidos, né? Ministrando, fundamentando, pregando, passando em todos os lugares onde nós temos igrejas que recebem o fundamento apostólico dessa casa. E nós temos esse culto que é mais evangelístico, mais apostólico, mais profético. E aí você vem para receber uma palavra diretiva da parte de Deus. Seja muito bem-vindo nessa noite em nome de Jesus. Abacuque 2:4. Eis que a sua alma, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Queridos, tanto a parte A do versículo está em conformidade com a parte B, quanto a parte B desse versículo está diretamente ligada à parte A. Não há como acontecer uma dissolução ou uma dissolução dessa verdade, porque é justamente porque a nossa alma precisa de um alinhamento, porque a nossa alma precisa de um reposicionamento, porque a nossa alma precisa de, muitas vezes, uma sacudida da parte de Deus, é que o justo é submetido a determinadas experiências que ele não gostaria de vivenciar. E aí você pode me dizer assim, mas o justo, ele não vive pela justiça? Seria muito justo se nós, justificados por Jesus, vivêssemos segundo a justiça própria, ou aquilo que nós achamos que é importante, que é bom, que é agradável, né, da nossa parte, que faz massagem no nosso ego, que nos deixa mais felizes, mais alegres, com sensação de bem-estar, de qualidade de vida, enfim. A presença de Deus, ela faz isso muito bem nas nossas vidas, mas é importante nós lembrarmos que na vida de todo cristão vai acontecer, inevitavelmente, situações que ele não gostaria de transitar, mas ele vai ter que passar, porque ele vai ter que aprender a viver por fé. Então diga assim comigo: o cristão não vive pela sua justiça, mas ele vive pela fé. Talvez se você viesse contar um pouco do seu testemunho para mim, se você falasse um pouco do seu coração, das experiências dolorosas que você está transitando, eu choraria com você, e eu diria para você, realmente, o que você está passando não é justo. Uma pessoa com um propósito tão lindo em Deus, uma pessoa com uma caminhada tão incrível no Senhor, uma pessoa com tantos projetos maravilhosos em Deus, está transitando, passando por uma situação tão complicada, isso não é justo, mas não é segundo a nossa justiça, mas é pela nossa fé. E essa fé, ela é uma fé especial. Repita assim comigo: especial. Essa fé no hebraico, ela vem de uma expressão chamada emuná. E quando a Bíblia diz que o justo, ele não vive pela sua justiça, mas ele vive pela emuná, há três coisas muito importantes que Deus quer comunicar a cada um de nós, e que, embora não seja justo o que está acontecendo, vão acrescentar na nossa fé. A primeira delas é que a fé emuná é uma fé relacional. O que isso quer dizer, pastor Jackson? Que Deus, ele é real. Independente do que você esteja passando, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus interessado naquilo que você está vivendo. Deus é um Deus presente nas suas aflições. Deus, ele se revela de uma maneira muito presente na sua vida hoje. A segunda coisa é que a fé emuná é uma fé proposital. E o que quer dizer isso? É simples, que tudo acontece para o bem. Quantos creem aqui que Deus é bom? Quantos creem aqui que Deus é amor? Quantos creem aqui que Deus é justiça? Então, se você crê nisso, você vai entender que se você está nas mãos de Deus e não do diabo, tudo que acontece na sua vida é para o bem. Por quê? Porque é com base nisso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Essa fé emuná, que é uma fé proposital. E além disso, a fé emuná, ela é uma fé existencial. Ela tem respostas para as experiências do viver. Num período como esse, quando nós passamos por tribulações, nós precisamos perguntar:
A pergunta mais importante, repita assim comigo: eu preciso aprender a fazer perguntas. O que o Criador deseja de mim? O que o Eterno quer de mim? Quando você passa por esses momentos, quais são as perguntas que você precisa fazer para o Senhor? Porque Ele talvez não te revele o porquê, mas Ele vai te trazer o para quê, porque Deus trabalha com finalidade. E quando você entende isso, você também precisa entender as respostas que você precisa dar. Nós precisamos dar respostas àquilo que Deus planejou na eternidade a nosso respeito. E muitas vezes, as situações difíceis que batem a nossa porta, é para nos dar uma sacudida, e para que a gente pense, se nós estamos vivendo de verdade aquilo que Deus planejou para nós, ou se nós estamos fora da vontade dEle. Muitas vezes as situações complicadas que acontecem conosco, elas vêm para que a gente questione a Deus, mas também se questione: será que eu estou respondendo à maneira de Deus, como Ele precisa, aquilo que Ele idealizou para a minha jornada? O Senhor quer que nós perguntemos isso. Queridos, por que essa fé emuná é tão importante? Porque o Evangelho é para todos, mas a cruz é somente para os corajosos. O Evangelho é um convite a todos, inclusive isso está na vocação do Mevan: vinde, amados meus. Esse é um convite que Deus faz a todos nós, mas a cruz, o processo do deserto, ele é somente para aqueles que são fortes e corajosos. Um dia o escritor C.S. Lewis, quantos aqui já assistiram as Crônicas de Nárnia? Você vai lembrar de C.S. Lewis quando falar do filme. Ele escreve uma frase que particularmente eu gosto muito. Ele diz assim: se você deseja uma fé que te deixe confortável, eu te aconselho a não buscar o cristianismo. Porque se você quer uma cruz ortopédica, se você quer uma cruz ergonômica, adaptativa, e se você quer que a cruz se aplique à sua vida, mas você não se aplica à cruz, o cristianismo não é o caminho para você. Porque nós precisamos aprender a renunciar a cada dia à nossa própria vontade, o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa caminhada. Isso porque a vida, pela ótica de Cristo, ela é um desafio diário. Quando você não mais enxerga a vida com as suas lentes, mas você começa a enxergar o viver a partir das lentes de Cristo, tudo ao seu derredor ele muda, as suas experiências começam a mudar. E aí, em alguns momentos da sua caminhada, você vai perceber que a sua intelectualidade ela não vai funcionar, que o seu dinheiro ele não vai solucionar, que a sua inteligência ela não vai poder te poupar, porque se trata sim do justo ser afligido, porque ele vai ter que aprender a encontrar sentido na dor. Porque se o próprio Cristo, que foi o homem mais justo que já existiu, foi submetido a situações injustas, mas pela fé morreu com morte de cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje, que dirá nós? Nós precisamos entender que é necessário. Diga comigo: é necessário, pastor. Teologicamente nós separamos essa fé em duas esferas. Nós separamos as duas fés em duas fés bíblicas, e é importante, se você está anotando, anotar isso. Quando a gente lê de forma a ler o Velho Testamento, quando nós olhamos aquilo que está escrito no Velho Testamento, nós temos uma fé emuná. E quando nós lemos o Novo Testamento, aquilo que é verotestamentário, aquilo que está sob a luz do Novo Pacto, nós temos uma fé que se chama pistis, do grego. E aí existe uma pequena diferença entre uma e a outra. Diga assim: eu preciso sair daqui, nessa noite, aprendendo a diferença entre essas duas fés. Pastor Luiz gosta de brincar que alguns fedem mais, outros fedem menos, né? Eu gosto muito dessa piada. Na verdade, eu gosto mais do meu pastor,
Eu ouço ele há 25 anos e cada vez que ele conta piada repetida, eu rio toda a vida. A fé pistis, ela é nos dada para conquistar a fé. A fé pistis do Novo Testamento é o ato de crer. E a fé emuná, ela é nos dada para suportarmos a fé. Ou seja, ela é um estado de crença. Então você vai ver a fé pistis escrita lá nas cartas paulinas, nas cartas de João, e elas vão nos levar a crer que os fatos bíblicos que nós lemos, eles são verdadeiros, e se aqueles personagens, eles conseguiram vencer, como por exemplo, quando você lê Hebreus falando sobre o rol dos heróis da fé, quando você lê aquilo e aquilo te inspira, essa fé, ela também te inspira a viver essa realidade, porque se foi possível para eles, é também possível para nós. Quantos me entendem? E a segunda, que é a fé emuná, que é a fé lá do Velho Testamento, que é essa que eu quero trabalhar hoje com você, ela é diferente. Porque essa fé, ela nos ensina a confiar de uma maneira plena em Deus, mesmo que não existam razões para isso. Mesmo que você não encontre na Bíblia, mesmo que você não encontre na vida, mesmo que você já não tenha visto ninguém passar pela mesma coisa, ou se aconteceu com alguém, aconteceu muito distante de você, então não é uma história que você se relaciona com ela, então você não tem razões para crer, mas mesmo assim, ela é uma fé que ela tem base. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: como você pode crer nesse impossível? Como você pode crer nesse improvável? Porque isso é irracional, você é um psicótico, você é um louco, você está conturbado, não pode ser verdade. Mas isso é a fé emuná. Essa é a fé que te tira do chão e te leva para o céu. Essa é a fé que te leva a acessar lugares eternos. Essa é a fé que te faz realizar o impossível. Essa é a fé que te alinha a coisas improváveis. Essa é a fé que, quando todas as circunstâncias dizem ao contrário, você ainda permanece firme naquele que te chamou. A fé emuná. Então há pessoas que se encontram na relação com a fé e outras que se convertem a essa relação com a fé. Há pessoas que num determinado momento elas esbarram com a fé, e a fé nas coisas bíblicas que vão ajudá-la a fortalecer a sua crença de que Deus pode fazer na vida dela aquilo que fez na vida dos outros. Mas existem pessoas que precisam transitar por problemas e situações complicadas, porque somente assim elas vão de verdade se converter. Porque se lembre, a sua alma é orgulhosa e ela não está reta. Aí é um momento de quebrantamento, entra um momento de humilhação, entra um momento de prostração, de abatimento, entra um momento em que você é desmoronado por dentro, porque Deus começa a mexer em todas as estruturas que estão construídas do lado de fora e que são belas para mostrar para os outros, para revelar a verdade nua e crua, de fato e de verdade, que existe no nosso coração. Sabe por quê? Porque pistis, embora seja importante, imagine, se eu vou aqui discutir com o apóstolo Paulo, se eu vou discutir com Pedro, se eu vou discutir com as cartas paulinas, eu não tenho essa condição. Embora a fé pistis ela seja importante, ela ainda é uma fé na mente, porque ela se trata de uma fé racional. Ela vai exigir da gente uma mudança de pensamento, ela vai exigir da gente um desdobramento de crenças, ela vai operar em nós o que a Bíblia chama de metanoia, ela vai agir na base do nosso pensamento. Quantos estão comigo? Mas a fé emuná não. A fé emuná nós precisamos, porque ela não é só aqui, ela é no coração. A fé emuná atinge as estruturas mais profundas do seu ser, na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, nos seus sentimentos mais profundos, nas suas emoções mais ocultas, nas suas memórias e nas suas lembranças mais escondidas. Emuná é a fé do coração, porque ela começa a partir do âmago do nosso ser, e ela vai exigir um retorno à origem. Repita comigo: a origem.
Aí a palavra aqui não é mais metanoia, a palavra aqui é techuvá, porque nós vamos ter que voltar à essência de Deus, nós vamos ter que fazer o caminho de volta, nós vamos ter que corrigir o percurso, nós vamos ter que analisar e avaliar as nossas posturas cometidas até o presente momento e fazer um balanço sobre como nós temos nos posturado nesse tempo. Quantos estão comigo? Vocês estão me olhando com uma cara tão estranha. Deixa eu falar para vocês, eu falo difícil, se ninguém entender, levanta a mão que eu falo uma fala mais fácil para poder entender aqui, amém? Eu troco a palavra, tá bom? É que sai naturalmente, gente, eu não ensaio isso não, tá? Vamos lá. Emuná, repita comigo, emuná. Coloca aqui para mim Deuteronômio 32:4. Enquanto ele coloca aqui, e você procura aí na sua Bíblia, você vai perceber que a fé emuná, ela faz parte do caráter de Deus. A fé pistis, ela faz parte do nosso caráter, mas a fé emuná, ela faz parte do caráter divino. E a Bíblia diz assim, ele é a rocha. Está falando de quem? Cristo, cuja obra é perfeita, porque todos os seus juízos, os seus caminhos são justos. Deus é verdade, e não há ele injustiça, justo e reto ele é. Repita assim comigo, Deus é emuná. Então, quando você começa a pesquisar um pouco sobre essa conjuntura do caráter mais profundo de Deus, e você começa a se relacionar com essa nuance da multiforme graça de Deus, conhecendo esse lado de Deus que às vezes estava oculto, e foi preciso ser submetido a uma situação para entender como Deus quer trabalhar com você, você começa a pesquisar e perceber que existem coisas muito relacionadas a isso. Uma coisa, a palavra emuná, ela vem da raiz amã, que quer dizer firmeza. Diga assim comigo, Deus é firme. Fale para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, Deus é firme. O que é uma pessoa firme? Aqui ele dá indícios, é uma rocha, é perfeito, os seus caminhos são justos, ele é verdadeiro, não há nele injustiça, ele é reto, ou seja, Deus é firme. E dessa raiz surgem palavras que a gente usa muito. Por exemplo, amém, vem de amã, e a palavra amém significa que assim seja verdadeiramente. Olha só a retidão e a firmeza disso, dessa declaração. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja verdadeiramente. A palavra amã, ela dá origem a uma palavra chamada emet, que significa verdade absoluta, e ela vai dar origem a uma palavra que é a raiz de todas elas, que é emun, que significa fidelidade. Gostei muito que nós não ensaiamos, e o pastor Beto, quando ele tomou a palavra, no momento dos recados, ele começou dizendo, Deus é fiel. E quando nós entendemos que Deus é fiel, nós não podemos confundir fidelidade com lealdade. Deixa eu explicar algo para você. Eu estou fazendo uma dieta, espero que você tenha percebido. Amém? Se você pensou assim, ele ainda está fora do peso, comece um processo de intercessão pela minha vida. Se você achou que ele deu uma afinada, dê um glória a Deus. Estou no caminho certo, amém. Olha só, uma balança. Eu tenho medo de balança, eu fujo de balança. Mas quando você vai numa farmácia, você já procura a balança, né? Já virou hábito. Pega alguma coisa na farmácia, lá, né? E já corre o quê? A primeira coisa que você faz é procurar na porta uma balança. A balança, gente, ela é leal ou ela é fiel? Ela está sempre errada? Você tem que falar com o dono da farmácia para calibrar? É isso? Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. A balança é sempre fiel. Ela é fidedigna.
Se ela estiver calibrada, você subir, ela vai te dar o peso exato. Ela não vai mentir para você para te agradar. Olá, pastor Jackson, bom dia. Como você está magro hoje? A sua dieta está fazendo efeito. Ela não vai falar isso para você. Ela também não precisa ser grossa. Mas ela vai dizer exatamente seu peso. Por quê? Ela é fiel. Então não confunda lealdade com fidelidade, porque há pessoas que podem parecer leais a você, mas elas não são fiéis. Porque leal não é aquela pessoa que está o tempo inteiro com você, te bajulando e falando o que você quer. Porque lealdade precisa caminhar de mãos dadas com a fidelidade. E a fidelidade fala o que a gente precisa ouvir. Fidelidade age na retidão. Fidelidade age na verdade. Fidelidade age na justiça. Fidelidade age na transparência. Então Deus é fiel. Amém? Quantos entenderam isso? Repita assim comigo: eu vou rever os meus amigos. Amém? Pode ter um amigo que seja uma balança aí destemperada. Abra comigo Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Eu vou ler na versão NVI, talvez você tenha uma diferença diferente aí. Se você quiser acompanhar na mesma leitura que eu, a gente vai estar colocando aqui atrás, você pode ler comigo. Olha só. Qual é o cântico de Moisés? Ele diz assim: em uma terra deserta, ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Primeira coisa que eu aprendo aqui, olha aqui para mim, diz assim comigo: Deus é pai, Deus não é mãe. O pai, ele tem uma energia masculina. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer como essa águia. Ele vai colocar o filhote sobre a asa, e quando ele perceber que esse filhote já está pronto para voar, ele vai levar até uma determinada altura, e mesmo correndo risco, ele vai sair de baixo, para o filhotinho se despencar lá de cima. Porque afinal de contas ele precisa aprender a voar. Então geralmente a gente vê o que a energia feminina faz. Ela super protege a criança. Mas a energia masculina do pai, o que ela faz? Ela enxerga o adulto pronto, maduro, responsável, com identidade, independente lá no futuro. Porque ele tem visão de longo prazo. As mulheres são mais imediatistas, os homens têm visão mais de longo prazo. Então Deus aqui, ele está se mostrando como um Deus que treina, porque o pai treina. O filho vai subir uma pedra, ele fica até de olho. Mas se acontecer um ralado no joelho, levanta, limpa, seca as lágrimas, vamos tentar de volta. Não tenha medo, vamos mais uma vez. O que a mãe faz? Acolhe. Ai, deixa a mamãe colocar um band-aid, deixa a mamãe. Esse é o papel da mãe. Mas não tirem o pai da história. Nós precisamos dessas duas polaridades para o nosso desenvolvimento integral. Quantos me entendem? Amém? Deixe cada um viver o seu papel e a sua função. Então, essa poesia de Moisés aqui, ela é um resumo de como Deus conduziu o povo hebreu da saída do Egito e os levou em segurança pelo deserto até a terra prometida. E aqui Moisés fala que Deus os encontrou perdidos no deserto e os livrou de animais ferozes, que Deus os protegeu como se faz a menina dos olhos, que Deus os ensinou a voar como a águia faz aos seus filhotes. Olha aqui uma coisa para mim, gente. Você já viu quão sensível são os nossos olhos? Muitas vezes você está num sol a pino, a primeira coisa que você lembra é de ter um óculos com proteção
UVA, UVB com proteção solar, para que esses raios, eles não prejudiquem a sua retina. Se você está num lugar que tem muito vento, muita poeira, logo você tenta proteger os seus olhos, para que os seus olhos não sejam o quê? Feridos, machucados. Quantos entendem? Então, quando Deus está dizendo que o povo dele é como a menina dos seus olhos, Ele está dizendo: eu vou proteger vocês como vocês fossem parte de mim, como são. Vocês fazem parte de mim. É através de vocês que eu enxergo a vida. É através de vocês que eu vejo o futuro. É através de vocês que eu consigo perceber o mundo. Porque vocês receberam a minha visão, vocês são a menina dos meus olhos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos presenteados em 2018 a irmos para Israel, numa caravana junto com o pastor Luiz, pastor Iraci. Foi um momento maravilhoso nas nossas vidas. Fizemos renovação de votos em Caná da Galileia, no lugar onde aconteceu as bodas. Mas um dos lugares que num dia desses, sabe aquelas recordações que o próprio telefone vai trazendo para você? Não são aquelas recordações do Facebook, não. O telefone mesmo começa a mostrar para vocês coisas que aconteceram. E aí apareceu uma foto que a gente tirou num lugar desértico, né? E aí eu pude lembrar da sensação de estar naquele lugar. Eu lembrei do cheiro, eu lembrei da imagem, eu lembrei da sensação de insignificância quando eu olhei para aquele mar de areia, para aquele mar de terra, para aquela cadeia de montanhas rochosas, para aquele lugar árido, desértico, para aquele lugar perigoso, onde quando você anda assim 1 hora e meia, isso dentro do ônibus de turismo, você consegue encontrar lá no fundo uma aldeia muito simples de um beduíno, porque não tem ambiência para você viver num lugar como aquele, com um clima como aquele, com um ambiente como aquele, porque é altamente perigoso você viver uma vida de deserto. Então, quando eu lembrei dessa sensação, eu pude imaginar o que esse povo viveu por 40 anos no deserto. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Você que está passando pelo deserto vai saber do que eu estou dizendo. O deserto, ele é assustador. O deserto, ele é implacável. O deserto, ele é traiçoeiro. O deserto, ele é perigoso. Então, se você não perceber que essa combinação de sol escaldante durante o dia, de frio intenso abaixo de zero durante a noite, mais os ventos rompantes que acontecem de repente, de onde você nem imagina, naquelas tempestades de areia, essa areia escaldante e seca que prejudica a sua respiração, todo esse combo é um lugar terrível para se viver. É um lugar terrível para se transitar, é um lugar terrível para se morar. Só quem está realmente adaptado, como os beduínos que já vivem nessa realidade, podem fazer uma coisa como essa. Mas enquanto nós estamos ainda acostumados com a nossa cama, com o ar-condicionado, com a comidinha na mesa, né? Nós não conseguimos sobreviver num ambiente tão hostil e tão complicado quanto o deserto. E é nesse lugar que muitas vezes nós passamos espiritualmente falando. É nesse lugar que nós passamos emocionalmente falando. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu lembro que quando eu saí do ônibus, e que a gente foi até um museu, e que depois do museu a gente deu uma caminhada, e eu pude olhar para aquela cadeia de montanhas, para aquele lugar árido, eu lembro que a sensação que me deu é que ao mesmo tempo aquilo era tão exuberante e maravilhoso, mas ao mesmo tempo aquilo era altamente assustador e aterrorizante. Quantos já tiveram essa impressão no coração em algum momento da vida? Ao mesmo tempo que aquilo te fascina, porque é exuberante, é belo, também te aterroriza, porque você fica tão pequeno, tão frágil, tão fraco, tão à mercê de Deus,
num ambiente daquele que acaba confundindo tudo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sempre tive medo de palhaço. Eu sempre tive medo de palhaço, achava palhaço altamente exuberante, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Então eu lembro que quando a gente passava no centro da cidade, tinha aquele palhaço vendendo pipoca, vendendo amassando amor, vendendo o algodão doce, né? Eu começava a chorar e pegava na mão da minha mãe e dizia assim: vamos atravessar a rua, pelo amor de Deus. Mãe, não passa perto dele, não passa perto dele, pelo amor de Deus. Até que enfim, né? Deus sempre arruma um jeito de curar a gente. Nasceu o Arthur. E quem eram os personagens preferidos do Arthur? Patati Patatá. Eu em Ribeirão Preto, o Arthur com 1 ano e pouquinho de idade, eu já sabia todas as músicas do DVD. E a coreografia. E aí chegou o circo do Patati Patatá em Ribeirão Preto. Quando eu comecei a ver que os pastores começaram a articular uma visita no circo do Patati Patatá, gente, começou a me dar um desespero, um negócio do pânico, uma coisa do pavor. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou chegar perto desses 2 bichos? Jesus amado de misericórdia. Mas daí, gente, quando eu entrei naquele circo, primeiro teve o show do circo, né? E aí começou a tocar a música do Patati Patatá, e quando aquela fumaça, e aí a dança do louro, né? E aí começa uma coisa, começa a outra, quem entra Patati Patatá. Quando eu vi os 2, eu já estava assim, ó. A Josi assim: tu vai chorar, Jackson? Eu disse: eu estou emocionado. Ela assim: por quê? Eu disse: eu sei todas as músicas. E, gente, eu chorei com o show do Patati Patatá. Porque tudo aquilo que te parece assustador tem um certo fascínio. Você já viu foto de criança no colo do Papai Noel? A criança quer o Papai Noel porque o Papai Noel vai trazer o brinquedo. Mas aí bota a criança sentada no shopping no colo do Papai Noel. Você já viu a foto? Papai Noel está sorrindo e a criança está assim, ó. Não tem uma foto bonita de criança no colo do Papai Noel. Por quê, gente? Porque tudo que gera fascínio também gera terror. O mesmo pode acontecer com o mar, para quem aqui é pescador. O mesmo pode acontecer numa trilha, porque uma montanha que te leva para lugares altos, ela pode te dar uma excelente vista, mas ela também pode te levar para a beirada de um precipício. Então tudo aquilo que é extremamente exuberante pode ser extremamente perigoso, e esses lugares que a gente transita na alma, eles também são assim. Se nós não estivermos debaixo de revelação, de discernimento, de condução do Espírito Santo, nós não transitamos pelos lugares perigosos da vida. Porque o nosso coração é enganoso, a nossa alma é confusa, os nossos sentimentos são bagunçados, nossas emoções são desequilibradas. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Porque essa ebulição está dentro da gente. Então o termo deserto sempre foi comum para a nossa linguagem como cristãos, né? Já virou até parte do jargão evangélico. Quando algum irmão está passando pela luta, a gente diz: ah, coitado, está no deserto, né? Mas por que isso acontece? Porque essa é uma linguagem comum bíblica. A gente não criou uma moda. A Bíblia, quando se refere a deserto, está se referindo a um lugar que você tem que transitar e que vai se associar a períodos de crise, períodos de caos, períodos de turbulência, períodos de dificuldade que nós vamos transitando na nossa vida. E olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não tem jeito, você vai passar. Você pode morar nas mais exuberantes mansões frente ao mar, ou você pode morar num barraco de pau a pique no morro. Você pode ser PhD em Harvard, ou você pode ser alguém que assina o seu nome com o polegar da digital. Mas todos nós vamos ter que passar pelo processo do deserto.
Independente da sua cor, da sua nacionalidade, do seu peso, da sua altura, enfim, se você é do campo, da cidade, todos nós vamos ter períodos desérticos. E a Bíblia sempre vai usar essa metáfora para nos falar de lugares que nós passamos e quando nós olhamos para dentro de nós, nós não encontramos os recursos interiores para conseguir transitar. Deixa eu voltar a dizer isso. A Bíblia sempre vai associar deserto como lugar de transição que nós vamos passar, e quando nós olharmos para dentro de nós, nós não vamos conseguir encontrar recursos necessários para passar por ele. Só com a ajuda de Deus, só com a oração dos irmãos, só com a intercessão dos amigos, só com aqueles que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram, só em comunidade, só de mãos dadas a gente vai conseguir passar pelos lugares desérticos, porque a Bíblia, ela usa essa metáfora para mostrar para a gente que Deus nos leva para esses lugares para a gente olhar para dentro de nós, porque o deserto, ele não está do lado de fora, o seu deserto não é a sua sogra, o seu deserto não é o seu chefe, o seu deserto não é o seu marido desviado, o seu deserto não é o seu filho nas drogas, o seu deserto está aí dentro de você e ele precisa ser transitado e vencido. Nós acabamos associando deserto ao problema. Não, deserto é como nós encaramos o problema. Quantos me entendem? É quando nós nos sentimos secos de todas as possibilidades. É quando nós tentamos passar por esse lugar sem a presença de Deus e a gente percebe o quanto vazio ainda existe dentro de nós que precisa ser preenchido pela presença dEle. Mostra o quanto nosso coração ainda é árido, ainda é seco. Mostra o quanto nós ainda olhamos para o problema e nós ainda olhamos para nós mesmos e nós não conseguimos enxergar esperança porque nós temos caminhado longe de Deus. Mas hoje é um momento de aprendizado. Quantos creem? Hoje é o dia de nós aprendermos que a palavra de Deus, ela sempre vai ser maior do que o desafio proposto para o deserto. Põe a mão no seu coração. Diga assim: a palavra que Deus liberou sobre a minha vida é bem maior do que o deserto que eu estou transitando. Sabe por quê? Porque o propósito do deserto sempre vai ser maior do que a dor que você está sentindo ao passar por ele. Por quê, pastor? Porque o deserto, ele é só circunstancial. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Claro, eu posso imaginar. De repente foi um luto, você perdeu um ente querido, foi o divórcio, o sonho de construir uma família ideal e perfeita se esvaiu pelos seus dedos. Não, aconteceu uma demissão, aí o seu projeto de vida profissional acabou. Não, uma doença, quando você abriu aquele envelope de exame e deu positivo, o desespero bateu à sua porta. Não, pode ser um filho desviado, aí uma sensação de fracasso, onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado? Não, pode ser uma traição. Aí vem a frustração, a decepção, eu nunca mais vou confiar em ninguém. E aí você fica se atormentando porque aquela pessoa te traiu. E aí, você passa a olhar com fascínio, quando você está transitando pelo deserto, percebendo os pequenos milagres divinos que Deus vai operando na jornada. Porque se não fossem essas situações acontecerem na nossa jornada, nós não pararíamos para observar os milagres da caminhada. Se não fossem essas dificuldades, nós não nos tornaríamos sensíveis para perceber e valorizar aquilo que Deus já nos entregou. Então você tem a opção: ou você vai passar observando e percebendo com a ajuda do Espírito Santo os pequenos milagres que Ele te proporciona a cada dia nessa jornada, ou você vai passar por ele com terror, com medo, com espanto, com ansiedade, com desespero, olhando para os perigos que estão à sua frente. E deixa eu lhe dizer uma coisa: não ache culpados. Não ponha a responsabilidade sobre os ombros de ninguém. Sabe por quê? Porque o deserto sempre vai ser um lugar solitário. Repita isso comigo: o deserto
sempre vai ser um lugar solitário. Gente, creia que o povo de Israel entrou como uma nação hebreia no deserto para transitar aqueles 40 anos. Eles entraram em comunidade, eles entraram em cultura, eles entraram de forma tribal. Quantos estão entendendo? Mas imagine que cada um daqueles que estavam transitando pelo deserto teve o seu deserto pessoal. Deixa eu explicar isso de novo. O povo de Israel está saindo das mãos de Faraó, está sendo conduzido pelo deserto para ser levado à terra prometida, que emana leite e mel, mas embora eles saiam em comitiva com todo o povo de dentro do Egito, cada um desses homens e mulheres que transitaram por esse processo tiveram os seus processos pessoais, tiveram os seus desertos individuais. Você talvez more aqui em Itajaí ou nas cidades circunvizinhas, mas vamos pegar, por exemplo, a nossa cidade. Nós temos aqui 300 mil pessoas praticamente morando, contando com as pessoas que são aqui nativas e todos os visitantes que vieram de outros lugares do Brasil morar aqui. Mas não é porque as pessoas estão do seu lado que estão com você. Nem sempre as pessoas que estão do seu lado estão com você. Escuta o que eu estou dizendo. Você vai perceber a diferença. Hoje, nós congregamos numa comunidade de fé que tem quase 3 mil membros. Fica mais fácil passar pelas dificuldades, porque tem PGs, ministérios de apacentamento, trabalhos sociais, ensinos bíblicos. Todas essas coisas estão do seu lado, mas talvez não estejam com você, porque a sua experiência é sua. E a quantidade de gente que me rodeia, no momento do deserto, pode não significar nada para minha sede relacional, para minha sede emocional, para minha sede espiritual, para minha sede até existencial, porque existe uma sede dentro de mim, e que nada pode aplacar, a não ser o Cristo, a própria água da vida. Então quem está do meu lado não necessariamente está comigo. Tem gente que está do seu lado por conveniência, por bajulação, por interesse, mas não está porque ama seu coração. Lembra fidelidade e lealdade? É até leal, porque está ali quando você precisa e quando você chama, mas não é fiel, porque quando sai da sua presença o coração é outro e a mente é outra, porque não é um com você. O deserto é seu. E assim como existem essas pessoas que talvez estejam do lado, mas não estejam com você, há pessoas que geograficamente elas estão distantes, mas sem efetivamente estarem do seu lado. Você já tem aquele amigo que você liga e o coração fica quentinho, porque parece que a pessoa está com você? Às vezes a pessoa está a quilômetros de distância, mas ela pode não estar do seu lado, mas ela está contigo. Por quê? Porque ela está dentro de você. E você sabe que você pode contar com ela quando precisar. Você sabe que ela vai estar do teu lado. Você sabe que ela vai se interessar pelo que você está vivendo. Mas embora o deserto seja um lugar de dor, aí é que eu quero te dizer, ele pode ser um lugar de grandes transformações. Cutuca o seu irmão e diz assim: agora ele está falando com você. Embora o deserto seja um lugar de grandes dores, ele pode ser um lugar de grandes transformações. E é de fé em fé que nós vamos sendo transformados. Pode ser que o luto seja uma dor, mas pode também ser a oportunidade de você começar a dar mais valor para as pessoas que ficaram. Quando estão me entendendo? Pode ser que um divórcio tenha sido uma situação que você não quis, mas a pessoa te abandonou, a pessoa foi embora. Mas embora você não tenha conseguido mudar outra pessoa que se foi, aquilo foi suficiente para mudar você. Quantos estão comigo? Talvez aquela demissão que você achava que você não ia conseguir voltar a colocar o pão na mesa, nem o sustento para a sua família, pode ser uma grande oportunidade que Deus está te dando para começar uma nova carreira próspera, empreendendo,
com criatividade, com aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez um processo de doença não seja lá a melhor coisa para acontecer na vida de alguém, mas você começa a dar muito mais valor para as oportunidades da vida que você deixou passar, e porque você estava preocupado com outras coisas, você não deu a atenção devida para aquilo. E talvez Deus esteja dando para você a oportunidade de voltar e fazer aquilo que precisa ser feito. Quantos estão me entendendo? Talvez um filho desviado, quem gostaria de ter? Ninguém. Um filho longe dos caminhos do Senhor, que não tem mais a relação pessoal com Deus, com Cristo, que está afastado das coisas de Deus, da essência das Escrituras. Mas pode ser oportunidade para você ser uma pessoa mais perdoadora e mais compreensiva. Talvez o deserto, ele tenha te causado muitas dores, mas ele foi o lugar que mais te transformou, porque foi Deus que te colocou lá, porque é no deserto que as coisas mais importantes da vida acontecem. Sabe aquela história que eu disse de você olhar para dentro de você e não encontrar os recursos interiores? Você começa a descobrir que eles estão lá, mas é só a pressão que vai ajudar você a descobrir que isso existe. Eu não sou dessa linha que acredita que um problema é uma bênção disfarçada. Eu não sou desse camarada que acredita nisso, porque se eu acreditasse nisso, eu era espírita e não evangélico, né? Porque eu não acredito em karma. Eu acredito em propósito. Então, eu creio que o deserto pode ser o melhor lugar para a sua metamorfose, o melhor lugar para a sua transformação, que vai mudar a sua estrutura de dentro para fora, porque no deserto você aprende que é um lugar de purificação. Repita comigo, purificação. Você vai sendo purificado na sua vida. Sabe por que no deserto as suas futilidades somem? A gente vê o quanto a gente é fútil, o quanto a gente é vazio, o quanto nós somos volúveis, quanto a gente dá importância para coisas passageiras, para coisas momentâneas, que só brilham diante dos olhos, mas é para esconder na verdade uma alma vazia. É no deserto que a gente é purificado das futilidades, porque o deserto te mostra o que efetivamente tem valor. Deus começa a fazer uma limpeza. No deserto você começa a ver que você tem mais sapato do que precisa, mais roupa do que necessita, que você tem mais comida do que você pode comer. É no deserto que você começa a perceber que tem coisas que estão ocupando a sua vida sem necessidade, e que se a sua mochila foi muito pesada, você vai acabar morrendo pelo peso da mochila que você carrega. Porque você está carregando coisas na sua vida que não são prioridade. Você não está se preocupando com as coisas que são de real necessidade. No deserto, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você nunca vai pensar numa taça de champanhe francesa importada, porque um copo d'água para matar a sua sede dá conta. O que nós achávamos que era essencial para a nossa vida, nós vamos descobrindo que não passam da vaidade das vaidades. Porque nós descobrimos coisas presentes na nossa vida que não eram mais para estar lá, que não fazem mais sentido, porque nós não precisamos daquilo para nós nos sentirmos plenos, ou para nós nos sentirmos felizes, ou para nós nos sentirmos completos. A gente não precisa daquilo. No deserto você aprende a reavaliar as suas prioridades, até que ponto vale a pena viver o que você está vivendo. Por que você quer fazer isso? Qual é a finalidade disso? No que você está gastando seus dias? Por que você está comprando briga que não é sua? Por que você está abraçando situações que Deus não te chamou para abraçar? Por que você está se envolvendo com coisas desnecessárias? Eu gosto muito do filme que retrata o World Trade Center. Quem lembra das Torres Gêmeas? 11 de setembro, data que ficou marcada na nossa cabeça. Uma das coisas mais terríveis para mim é que naqueles últimos momentos do World Trade Center, onde ficavam os maiores bancos do mundo,
no sentido do mercado de capitais, onde ficavam as maiores empresas multinacionais, onde era o centro econômico dos Estados Unidos. Muitas salas comerciais estavam no World Trade Center. Aquele era um polo de dinheiro, de finanças, de recursos, de luxo, de fama, e para muitas pessoas até de glória. Mas no último momento da vida, sabe o que você via? Pessoas pegando o telefone, ligando para os familiares e dizendo: não esquece que eu te amo. Ligando para parentes e dizendo: me perdoa, eu fiz errado. Ligando para amigos e dizendo: foi muito bom te conhecer. Porque eles não pensaram no dinheiro, eles não pensaram na estrutura, eles não pensaram no que era material e que estava se perdendo, eles pensaram naquilo que era prioridade, aquilo que era eterno, que são vidas. Então o deserto, ele te leva para esse lugar, porque no deserto você descobre que Deus não está apenas na causa da dor, mas Deus é o consolo dela. Põe a mão no seu coração e diga assim: o Senhor é o meu consolo. Gente, Salmo 23, a tua vara e o teu cajado estão prontos para bater na minha cabeça e me machucar? Não, a tua vara e o teu cajado o quê? Me consolam. Ele é um Deus presente, porque embora Deus permita que determinadas situações completamente injustas e contraditórias aconteçam conosco na nossa caminhada, Deus não tem prazer em te ver sofrer. Por quê? Porque Deus não é sádico, Deus não é um masoquista. Deus não quer ferir com uma agulha a própria menina dos olhos. Quem é que vai fazer isso? A gente sofre, sabe por quê? E aí vem uma revelação incrível. Pergunta assim para mim: por que eu sofro, pastor Jackson? Porque você está vivo. Você sofre porque o sofrimento faz parte da experiência do viver. Você sofre porque você está vivo. Isso faz parte. E aí é bom lembrar que se a vida te maltrata, Deus te cura. É bom lembrar que se a vida tem dor, Deus te traz o conforto. Deus, Ele sempre vai fazer de tudo para que você seja livre dos maus tratos da vida, porque você está nas mãos dEle, no lugar mais seguro que alguém poderia estar, e Ele vai te conduzir em segurança. E aí eu quero que você leia comigo Deuteronômio 8:2, dá para jogar aqui, Mateus? Deuteronômio 8:2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus permite, na sua vontade soberana, Ele permite, mas qual é o objetivo dEle? Para que a gente pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. O que existe dentro do seu coração que precisa ser transformado? O que existe dentro do seu ser que precisa passar por uma metamorfose? O que está dentro do seu coração que precisa das mãos do Espírito Santo para ser arrancado? Porque enquanto nós estamos orando para Deus mudar as circunstâncias, Deus está batendo na porta da nossa vida, querendo mudar o nosso coração, porque se Ele mudar o nosso coração, nós vamos ter a fé emuná para transformar todas as circunstâncias. O deserto sempre vai ser um caminho de elevação espiritual, nunca de autodestruição. Deixa eu dizer isso de novo: o deserto nunca vai ser um caminho de autodestruição, é um caminho que Deus encontrou de elevar você de nível para lugares mais altos nele. Porque quando Jesus venceu o deserto, o seu ministério enfim se estabeleceu. Enquanto nós não vencermos os desertos da nossa vida, muitas áreas da nossa vida não irão romper. Quando começa a fazer sentido, quando nós encontramos os recursos interiores,
aí as coisas começam a ser transformadas do lado de fora, porque nós somos alterados pelo lado de dentro. João 16:33, leia comigo, João 16:33. Se você está recebendo essa palavra, diga assim: eu estou recebendo, pastor. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Ou coisa difícil é encontrar paz no deserto, ou coisa desafiante é encontrar paz no momento da dificuldade. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Esse texto ele é decorado por muitos de nós, né? A maioria dos crentes sabe de cor e salteado, sabe até recitar o próprio versículo de João 16:33, assim, de cabeça, né? Por quê? Porque a gente aprende a fazer decoreba, mas a gente entende essa verdade só na teoria, porque quando chega na prática o bicho pega. Esse texto aqui é sobre como nós vamos nos portar quando o deserto um dia chegar. Nós decoramos o texto, falamos ele com entusiasmo, como se nós estivéssemos declamando uma poesia, mas a gente se esquece de 3 detalhes importantes. O primeiro, nós só vamos encontrar paz nele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está no deserto? Existe paz no Senhor. Com Jesus, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, porque Ele dá a paz que excede todo o entendimento. Não a paz passageira, momentânea e vazia que o mundo dá, mas a paz que mesmo diante das circunstâncias contrárias, te conduz a lugares eternos. A resposta para o seu deserto, meu irmão, sempre vai estar no Senhor, dentro do seu coração. Encontre Jesus dentro de você. Encontre Cristo nas suas entranhas. Ali estarão todas as respostas. Segunda coisa, no mundo tereis aflições. A gente fala tão bonito desse versículo, mas a gente esquece que a casa vai cair para o nosso lado. Um dia a casa cai para o nosso lado. Mas o terceiro, ele fala assim: tem de bom ânimo. Repita comigo: tem de bom ânimo. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Deus vai estar com você, a gente já viu isso. Deus vai te dar a paz dele, que excede todo o entendimento. Mas ele não vai resolver o deserto por você, porque quem tem que ter o bom ânimo é você e eu, não é ele. Deus já tem bom ânimo, de sobra. Ele é o bom ânimo. Nós é que precisamos ter o bom ânimo para passar pelo deserto. Quantos estão me entendendo? E assim, nós vamos precisar da fé emuná, aquela que suporta o deserto com o quê? Com fidelidade. Sabe o que acontece no momento do deserto? Você se desespera e você negocia valores. No momento do deserto, você fica ansioso e você corrompe os princípios. No momento do deserto, você começa a colocar a mão onde Deus não quer que você coloque, e você acaba prostituindo o seu propósito de vida com Ele. No momento do deserto, você deixa de ser fiel a Deus e passa a ser fiel à sua dor. Uma das coisas mais interessantes que acontecem quando alguém começa a praticar atividades físicas regulares, são que os educadores físicos, eles orientam que essa pessoa que fez muita musculação, ela não chegue em casa e tome um analgésico, porque ela vai jogar fora tudo que ela ganhou. Estou certo, Charles? O nosso problema é que quando a gente está com dor, a gente quer analgésico, mas nós não queremos nos desenvolver em Deus, para encontrar dentro de nós os recursos para superarmos a caminhada. Ele vai nos dar a paz, e você vai passar por esse deserto em paz, entendendo que o deserto é circunstancial, e que Ele tem o consolo para todas as coisas.